Voltamos para o nosso último bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25. Estamos aqui com o autor do livro Modernização à Brasileira, o Gustavo Smiderli, falando com a gente sobre política e também sobre religião e a influência de uma na outra. E antes de entrarmos na questão do Papa, eu queria que você fizesse também uma abordagem com relação à época da ditadura militar. Fala-se muito da Igreja Católica, né? Não sei, eu sei que isso aqui de repente não é o tema do seu trabalho, mas eu queria a sua opinião enquanto cidadão, enquanto católico. A Igreja Evangélica, a Igreja Católica neste caso, ela teve uma influência consubstanciada no sentido de apoio realmente ao regime militar? Qual a opinião que você faz como professor, como estudioso? Bom, como estudioso, a gente tem que dizer, reconhecer que a Igreja Católica, ela não é uniforme, ela não é homogênea, né? Nunca foi e acho que nunca será. Ela tem vertentes, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no momento de instauração da ditadura, em 1964, o golpe militar, eu não vivi aquilo, mas as pessoas que estudam dizem que havia... Eu tenho 42. A minha vida foi muito mais marcada pela postura da igreja contra a ditadura, na verdade. Os segmentos progressistas da igreja combatendo a ditadura. Mas lá no momento do golpe militar, havia procissões religiosas pela família, pelo Deus, a família e não sei o quê. Né? A igreja... Família e tradição, né? Não era TFP, mas era uma coisa assim, desse tipo. Procissão por Deus, pela família. Sim. E pela nação, sei lá, pela pátria, uma coisa assim. Muito conservadora, certamente, que foi um sustentáculo de legitimidade para o regime que se instalou. Mas o regime não se instalou prometendo uma ditadura, né, também. Ele se instalou prometendo dar uma arrumada, dizendo que o país estava sob risco e tal. Mas quando se instalou... Tanto que se prometeram uma eleição direta logo depois. E em 68, que realmente virou uma ditadura assumida, sem vergonha, desenvergonhada, como se diz, aí o que a gente vê, o que chama mais atenção... como estudioso, não como católico, mas são setores da igreja, expoentes da igreja combatendo a ditadura. Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, e mesmo Dom Eugênio Salles, que sempre foi tido como um conservador extremado, e foi mesmo um conservador, mas abrigando presos políticos. Né? Então, a igreja no Brasil, a igreja católica no Brasil, acho que a gente poderia falar nesses dois aspectos, nesses dois momentos, embora em cada momento tivesse, né, dentro dela pessoas lideranças mais afins, mais contra ou mais a favor, né, do regime militar. O segmento protestante, aqui durante a ditadura, foi mais, digamos, mais omisso. Né? O segmento protestante, eu também não estou fazendo juízo de valor, omisso é uma palavra meio feia, mas não se envolvia, né? Nem muito para apoiar, nem para combater. E quando você tem uma ditadura, uma coisa horrorosa, e você não se posiciona, você, na verdade, está se omitindo um pouco, né? Porque eles não tinham tradição de participação política, o que mudou a partir da eleição da Constituinte em 1986. É aí que os evangélicos... Vou só passar o livro para você, que daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos falar um pouquinho agora do Papa. Esse Papa novo, um Papa latino, e o que eu vou falar aqui você pode me corrigir ou acrescentar o que for pertinente. Na minha opinião, a igreja sentiu que havia um momento de fazer alguma coisa para que os seus fiéis ou retornassem ou fossem resgatados, vamos dizer assim, devido a várias perdas. E uma delas ficou muito clara pelo Papa, é o distanciamento da igreja, distanciamento em temas. Ele ultimamente colocou uma frase muito boa, que não é para discutir a questão do homossexual, que as mulheres adúlteras, isso tudo é como se fosse um hospital de campanha. Nós temos primeiro que sarar as feridas e se essas pessoas quiserem o apoio, vamos ajudá-la. E esse Papa vem mostrando aí um cenário diferente, essa vinda ao Brasil foi muito significativa, né? E qual a visão que você tem desse Papa? Realmente veio para buscar um resgate, veio para mostrar uma igreja católica mais aberta, mais passível de diálogo, cortando na própria carne? Como você vê isso? Eu teria dificuldade para falar do Papa Francisco assim com distanciamento, assim, como um pesquisador frio. Não é o meu tema de trabalho e eu sou muito envolvido assim, emocionalmente com isso. Posso pedir licença para falar, claro, assim, como cidadão? Deve. Então, vamos quebrar esse gelo no terceiro bloco. A sensação que eu tenho é de que o Papa Francisco foi um episódio de Deus, eu acho, assim, na vida da Igreja Católica e na vida das igrejas cristãs, de um modo geral. Porque é muito curioso, o Papa anterior, Bento XVI, vou fazer até uma inconfidência aqui, na época que o João Paulo II morreu,
Eu não conhecia os cardeais, não conhecia nada, embora até devesse, por dever de ofício, mas a única pessoa que eu tinha alguma referência era Joseph Ratzinger, que veio a ser Bento XVI, e era o único contra quem eu torcia. Eu torcia, Senhor, que não seja Ratzinger. Que não seja porque ele. havia uma imagem também um pouco manipulada pela mídia, que ele era um cara frio, um cara que combateu a teologia da libertação. E as funções internas dele eram um pouco ásperas, funções, né? era como um secretário de fazenda no governo, cara, para dizer não, né? Então, eu torci contra. Quando saiu a fumacinha lá, eu senti um golpe. Assim, eu como católico, estou falando aqui, não como pesquisador e tal. E O Papa Francisco era para ter sido da outra vez. Pelo menos foi o que ele confidenciou. Não sei, mas não se falava em Bergoglio na época, né? Não se falava nem agora, assim, ninguém apostava em Bergoglio. Mas, de todo modo, veio o Bento XVI e, do ponto de vista católico, um Papa é um Papa, né? Como o apóstolo Pedro, cheio de vacilos, cheio de erros, mas ele tinha lá uma unção de Deus para fazer. Assim, os católicos, mesmo aqueles que eventualmente não gostassem muito da figura do Ratzinger, eu, para mim, encarei assim, o Bento é o Papa e ele vai fazer, provavelmente, vai tentar fazer o que seja o correto. E ele tinha um estilo, em alguns aspectos, que não agradou muito, um estilo meio medieval, até de se vestir, muita pompa e tal, mas que esconde uma enorme humildade que ele demonstrou no final, eu acho. O episódio da renúncia dele foi uma coisa muito interessante, eu acho. Ele renunciou, acho que ele não tinha domínio sobre o que ia acontecer, me parece, não tinha o Bergoglio na manga do colete, e ali aconteceu alguma coisa que eu acho que foi uma coisa assim que tem um quê espiritual qualquer ali. O Francisco, ele veio com uma autenticidade, me parece, assim, que é a marca, deveria ser a marca da igreja, sempre, né? Eu lembro que algum cara da mídia falou assim, não, você para entender Francisco, você tem que olhar mais para Jesus de Nazaré e menos para São Paulo, para Santo Agostinho, os caras que teorizaram, mas para Jesus de Nazaré, o cara que foi lá explicando, contando parábola. Do ponto de vista cristão é isso mesmo, né? Você tem que ter como referência Jesus mesmo, não pode ter como referência maior os outros. Então, me parece uma coisa muito luminosa para o futuro da igreja, para o futuro da relação da igreja com as outras igrejas cristãs, para a relação com os judeus, relação com os muçulmanos. E sem área de atrito, né? Que eu achei muito interessante. A pessoa, não estou falando dos dogmas. Ele, como pessoa, é como se fosse um cartão de visita em qualquer lugar, independente de outra religião. Ele, diferentemente do Bento, que às vezes falava umas coisas assim que pegavam mal, soavam mal contra os muçulmanos ou contra algum outro segmento, ele, sem ser um demagogo, né, sem ser um cara que não marca posição, ele realmente tem conseguido, né, se colocar, como ele disse, né, bate na porta e tal, e as pessoas abrem, ele entra. E me parece que coisas muito interessantes estão por vir. Ele pede muito para as pessoas rezarem por ele, né, porque dá para imaginar que não deve ser fácil, né, ele tem enfrentamentos lá, né, dentro da Cúria romana e tal. Ele deve ter enfrentamentos de toda natureza, de toda ordem. A despeito de parecer um cara que todo mundo gosta, mas ele deve ter muitos adversários, né, certamente. Política, estou falando de política, qualquer lugar, uma disputa de poder ali. Então, mas me parece que ele está trazendo realmente um vento novo, né, uma coisa assim, uma brisa diferente que vai fazer muito bem para a Igreja Católica, para os cristãos em geral, e eu acho que para a humanidade, de modo geral, porque ele é uma liderança que, de alguma maneira, fala para os outros também, né, não fala só para dentro. Com relação ao livro, Gustavo, o que te fez optar pelo tema política, religião? Alguma experiência particular, ou uma experiência social, ou uma necessidade de levar alguma mensagem diferente sobre um tema tão complexo? Veja, a minha percepção é de que as pessoas, pelo menos os meus colegas assim, de mestrado, de doutorado, quase sempre escolhem algum tema que atravessa a vida dele de alguma maneira. O cara vai estudar a emancipação de São Francisco, o cara mora lá, ou mora em São João da Barra. Eu, no mestrado, estudei coisa da UENF, eu trabalhava na UENF. A religião é muito presente na minha vida, né? Muito ao longo de toda a minha vida. E o caso dos evangélicos, em particular, também os evangélicos se tornaram uma coisa muito presente na minha vida em função da minha mulher. A minha mulher é da Igreja Batista, e eu tenho uma proximidade da segunda igreja, lá do pastor Heber Silva. Eu tenho uma proximidade, a família dela toda, né, da parte da mãe dela, toda evangélica. Então eu me aproximei, digamos assim, desse segmento e eu comecei a olhar com curiosidade, né? Uma certa inquietação, uma curiosidade, esse fenômeno de aproximação, sobretudo dos evangélicos, em relação à política. Minha sensação inicial era de uma certa insegurança, um certo medo que muitas pessoas têm dessa coisa de misturar religião e política e tal.
Mas não, evidentemente, não fui fazer um trabalho para combater, nem para deixar de combater. Eu fui para tentar entender, para tentar estudar e tentar compreender o fenômeno, entendeu? É fácil ser católico com uma esposa evangélica? A gente tem assim, uns 90% de patrimônio comum, né, de fé, que é muito legal, né? E o fato de ter uma diferença, às vezes, alimenta até um pouco as coisas em comum, sobretudo o fato de Jesus Cristo, né, Salvador, a Trindade, né, o empenho de Deus pela salvação da gente. Há santos dentro da sua casa? Imagens de santos? Não, não há imagens de santos, porque para a minha mulher seria uma coisa muito desconfortável. E para você? E para nós católicos a imagem não quer dizer tudo isso que dizem. Não tem, por um respeito que você tem à religião dela, porque realmente você nunca Não, entendeu o necessário. Eu nunca tive uma devoção assim muito a santo. Eu teria na minha casa, por exemplo, um crucifixo, eu teria, como sempre tive. A nossa casa tinha crucifixo, tinha imagem de Nossa Senhora de São José na minha infância, né? Mas assim, a nossa formação católica nunca foi muito assim, de enfatizar o santo, né? Para nós, por exemplo, a procissão de Corpus Christi era a procissão por excelência, porque ele é o Cristo, né? O Cristo vivo, o corpo de Cristo, transitando por aí. A procissão de São Fulano, São Cicrano, a gente não tinha muito isso. Então, lá em casa, a gente faz uma convivência pacífica, né? E o nosso patrimônio comum é enorme. Vocês têm filhos? Temos um e casal. Como é que trabalha com relação a eles? Não é de todo fácil, né? Porque também tem as rusgas, né? Tem os desentendimentos. Mas Vocês estão com quantos anos? a nossa filha mais velha tem 14 anos, Tamara. É batizada? Eles já eram batizados, foram batizados. Na católica? Na igreja católica. Foi o que a gente conversou, né? Que a gente negociou. Mas Tamara se encontrou na igreja evangélica, né? Estava frequentando a igreja batista, se batizou lá, porque é o costume dos batistas, né? Batizar a pessoa quando já está no uso da razão. E o outro moleque é o Pedrinho, está com 9 anos. Ele tem contato com os dois ambientes. Hoje ele está assim, com uma presença mais na igreja católica, mas a educação que a gente dá é no sentido de perceber que somos irmãos, né? Que não... Perfeito. Gustavo, infelizmente nós só temos 2 minutinhos. Eu quero agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que todos que assistirão o programa ficarão muito felizes com a sua abordagem. Parabéns pela publicação do seu livro. Que nós tenhamos em Campos mais pessoas estudiosas a fundo de questões tão importantes como religião, política, direito, sociedade. E eu queria que você reservasse esse tempinho final para você fazer as suas considerações finais. Eu gostaria acho que devo fazer um agradecimento aqui ao ENF, que me permitiu realizar esse estudo, né? Trouxe aqui para Campos a possibilidade de nós, campistas, estarmos aqui estudando, pós-graduação, mestrado, doutorado e tal. Fazer um registro da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, que financiou o livro, né? Um agradecimento às pessoas que foram entrevistadas, pastores, apóstolos, padres e missionários, etc. e tal. O pessoal todo que se dispôs a fazer. E dizer que eu tenho muita satisfação assim, de estar aqui com você, com certeza, trocando ideias sobre isso. Muita satisfação de estar participando do debate, né? Dando uma contribuiçãozinha, modesta que seja. Mas o salutar é que a gente debata, que a gente discuta e a gente avance. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com o Gustavo, nesse papo agradável sobre política e religião. E semana que vem, com certeza, estaremos de volta com mais um entrevistado. Um abraço a todos e continue no canal 25, Terceira Via TV.